para uma eterna dívida. Vamos repetir? Então, primeiro eu quero que você entenda o que aconteceu aqui nesse texto, né? E esse texto começa mostrando para a gente uma coisa muito interessante. Um fariseu e uma pecadora no mesmo ambiente. Jesus gostava de ir na casa das pessoas. Ele não queria saber quem eram as pessoas. Convidou ele para ir na casa, ele ia, não é? Jesus entrava na casa de pecador, Jesus entrava na casa, chamou ele, ele ia, não é? Chamavam até Jesus de glutão, né? Porque onde ele ia, ele comia, né? Porque judeu em tudo quanto é lugar que vai, come. Então, alguns chamavam Jesus de glutão. E Jesus até certa vez falou, poxa, interessante, João Batista não prestava para vocês. João Batista só tomava mel e comia gafanhoto. Agora, só eu venho, já que eu como tudo, aí vocês ficam falando que eu sou glutão. Então, não sei o que vocês querem, né? Porque o povo gosta de falar, o povo gosta de reclamar, né? Quem vive da opinião dos outros, tá lascado, né? Se você ainda não aprendeu a viver, né, somente com a revelação de Deus, com o ensino da parte de Deus, se você é uma pessoa que depende da aprovação dos outros, que depende do que os outros acham, você vai ser uma pessoa muito complicada e muito difícil. Jesus não tinha esse negócio. Ele falou assim, para mim vocês estão me chamando de glutão, nem ligo, porque João Batista não comia, vocês também não gostavam dele. Porque o povo, ele quer arrumar um motivo para não gostar de você, quer arrumar um motivo para falar de você. Então você não pode viver, né, impressionado com o que os outros acham, com o que os outros pensam de você. Jesus tinha essa independência, essa autonomia. E é assim que a gente tem que se comportar também. Temos que nos importar com aquilo que Deus pensa de nós. Temos que nos importar com aquilo que a palavra nos confronta. A palavra nos confronta, é isso que nos importa. O que os outros já acham, o que os outros pensam, eu não posso fazer disso uma regra para a minha vida, senão a gente fica totalmente perdido, né? E aqui a gente está no mesmo ambiente, né? Jesus foi chamado um fariseu. Mas quem era o fariseu? O fariseu era uma classe dos judeus que eram os mais rigorosos. Hoje são chamados de judeus ortodoxos. Eram aqueles que conservavam o pé da letra, a lei, que guardavam todos os mandamentos ali certinho. O fariseu, ele era aquela pessoa que ele era impecável, ele era nascido e criado dentro da sinagoga. Então, dentro das classes, né, do judaísmo, os fariseus eram aqueles mais ortodoxos, aqueles mais tradicionais, aqueles mais rigorosos com os ensinos da Torá, com os ensinos da lei. E foi esse fariseu, um homem muito rigoroso com a lei, que chama Jesus para ir na casa. Vai lá em casa jantar comigo, vai lá em casa. E aí Jesus foi, não é? E aí Jesus entrou na casa dele, só que o que aconteceu? Quando uma pecadora, a Bíblia diz que era uma mulher, a gente não sabe o nome dela, mas a gente sabe que ela é uma pecadora. Porque o nome dela, ninguém fez questão de dizer, mas que ela era uma pecadora, todo mundo fez questão de dizer, né? Quem é o nome dessa mulher? Ninguém sabe, mas todo mundo sabe que ela era o quê? Uma pecadora, né? Tem gente que às vezes não sabe nem teu nome, mas sabe teus defeitos, né? Tem gente que não sabe de nada sobre você, mas sabe dos teus defeitos, sabe da tua vida, fala de você, não é? Então essa mulher é uma pecadora. Então aqui para o autor, né, aqui do Novo Testamento, para o autor do Evangelho, fazer essa colocação, pecado. Quando é que uma mulher era taxada de pecadora? Era quando ela era uma mulher adúltera, quando ela vivia na prostituição. Isso era uma mulher. Porque, assim, interessante, só existe o adultério de pecado? Não, existe um monte de outros pecados. Fofoca é pecado? É. Passar cheque sem fundo é pecado? Deixar de pagar os outros é pecado? É ou não é, gente? Diz é. Falar mal dos outros é pecado? Falsidade é pecado? É. Mas todo mundo só acha que pecado é adultério, é homossexualismo, né? Tem uns pecados que nós humanos... O ser humano é muito interessante. Tem uns pecados que nós humanos elegemos como os pecadões, né? E aí os pecadinhos a gente não fofoca, fala mal dos outros, trair, isso aí não tem problema não, isso aí é pecadinho. O negócio é adultério, homossexualismo, roubo, né? Isso é que é o problema. A gente elege uma classe de pecados, né? Os pecadões, e o restante a gente acha que pode ser ignorado, não é? Então, isso aqui já era comum nessa época. Para essa mulher ser taxada de pecadora, ou ela com certeza era uma mulher prostituta,
Não é? E aí o que acontece? Ela conseguiu entrar. Olha só que mulher ousada, olha só que mulher abusada. Ela ouviu falar de Jesus, ela sabia o que Jesus fazia, ela sabia dos ensinos de Jesus, ela sabia que Jesus curava, ela sabia que Jesus libertava de demônios. Então essa mulher sabia que havia um poder sobrenatural na pessoa de Jesus. Ela sabia que Jesus era alguém enviado da parte de Deus. Então ela ousou entrar na casa de um fariseu. Gente, jamais, se não fosse uma motivação muito forte, um desejo muito forte, jamais essa mulher entraria na casa de um fariseu. Porque ela sabia que como pecadora, como uma mulher prostituta, né, entrar na casa de um fariseu, ela ia ser linchada. Ela ia ser posta para fora. Então, para ela entrar na casa de um fariseu, peraí, Jesus está lá, eu vou enfrentar o que for preciso, eu vou correr o risco de apanhar, eu vou correr o risco de me pegarem por aqui, ó, pela camisa e me jogarem lá fora. Vocês não sabem o risco que essa mulher correu de entrar na casa de um fariseu. Porque, como eu falei para vocês, fariseu eram aqueles religiosos que se achavam debaixo de Deus, eles eram os tais. Eles se achavam os santarrões. Não é? Eles se achavam os santarrões. Não é? Por isso que Jesus uma vez chamou todos eles de hipócritas. Mas eles se achavam os santarrões. E era aquela classe mais rigorosa. Então, para essa mulher tomar coragem, invadir a casa de um fariseu, vocês não sabem o risco que essa mulher correu. Mas ela resolveu correr o risco. Eu vou lá, nem que me batam, nem que me coloquem para fora, mas se Jesus está na casa, está aqui, e eu tenho condição de entrar, eu vou entrar naquela casa. Eu vou lá porque eu preciso. Eu sei que ele é alguém que vem da parte de Deus. Ela reconhecia, ela tinha ouvido falar de Jesus, ela sabia o que Jesus ensinava, ela já tinha ouvido falar dos ensinos de Jesus, ela já tinha ouvido falar daquilo que Jesus fazia, das curas, dos milagres, da libertação. Eu quero saber, ir atrás desse homem, eu quero ir lá. Ele é alguém vindo da parte de Deus, eu quero prestar o meu louvor, eu quero prestar a minha adoração. Ela sabia quem era a pessoa de Jesus, e por isso que ela correu o risco. Você já correu algum risco por causa de Jesus? Você já correu algum risco por causa de Jesus? Pensa um pouco nisso. Um risco semelhante a esse aqui, ó, um risco físico. Essa mulher podia levar uma coça ali, ela podia apanhar, ela podia ser apedrejada. Por ser uma prostituta, o fariseu podia pegar ela, jogar ela do lado de fora e mandar todo mundo tacar pedra nela. Porque ela ousou, né? Porque segundo o judaísmo, ela era uma mulher contaminada. Era uma mulher que não podia entrar na casa de uma pessoa que se julgava religioso, de uma pessoa que se julgava o santarrão. Era uma mulher contaminada. Essa mulher, aonde ela sentava, ninguém mais sentava. Tinha que ser lavado onde ela sentava. Isso era a regra do judaísmo. O judaísmo era uma coisa rigorosa. Mas essa mulher, mesmo sabendo que tudo que podia acontecer com ela, ela enfrenta e vai lá. Ela correu risco físico, mas ela foi lá. Ela foi lá. E ela começou então a lavar. E aí, como Jesus não falou nada, e o fariseu recebeu Jesus como mestre, que a gente vê que o próprio fariseu chamou Jesus de mestre, né? Aí o que o fariseu falou? O fariseu não disse nada, o fariseu não mandou botar ela para fora, porque o fariseu não expulsou ela, porque pensou que Jesus ia fazer isso. Ele agora bota ela para fora. Eu duvido que ele vai aceitar. Daqui a pouco ele vai dar um chute nela. Ela está lá lavando os pés dele com lágrima, está lá enxugando os pés dele com cabelo, já ele vai dar um chute nela. Já ele vai dar um chute que ela vai parar fora. Então ele não colocou a mulher para fora, porque ele estava esperando que Jesus fizesse isso. E só que o tempo está passando, ela está lavando os pés de Jesus com as lágrimas, ela está secando os pés de Jesus com o cabelo, ela está passando óleo, né, um óleo precioso, um óleo caro, ela está passando nos pés de Jesus, ela está lavando os pés de Jesus, ela está enxugando com os próprios cabelos, ela está ungindo os pés de Jesus, o tempo está passando e Jesus não expulsou a mulher. Aí o fariseu, por dentro, sem falar nada, né, o fariseu, já vi que esse cara aí não é de nada, chamei ele aqui, vou gastar comida com ele à toa. Chamei ele aqui pensando que ele fosse o mestre, né, porque a fama de Jesus todo mundo sabia. Que ele expulsava demônios, que ele tinha um ensino sobrenatural, dos milagres. Então, mesmo o pessoal do judaísmo recebia ele como mestre, não recebia ele como um salvador, como Messias, mas recebia ele como alguém que era, né, um profeta, um mestre. E o fariseu recebeu ele assim. Só que o fariseu, quando viu que ele não foi capaz de identificar aquela mulher, que não botou aquela mulher para fora, ele começou dentro do seu coração a desdenhar de Jesus. Já vi que ele não é de nada. Já vi que esse mestre aí,
está com nada. Porque se ele fosse mestre mesmo, se ele fosse profeta mesmo, ele ia saber que essa mulher é uma pecadora, é uma prostituta, e já tinha botado ela aqui para fora. Eu estou vendo que ele não é profeta nada. Eu estou vendo que esse aí é da porta larga, que nem falam de mim, é da porta larga. Esse aí é da porta larga, tá vendo? Está aceitando a pecadora lá lavar o pé, está aceitando a pecadora ungir com óleo. Esse aí é profeta da porta larga. Esse aí, ó, tá vendo? Olha o que ele está fazendo. Ele começou a julgar. Só que Jesus, né, é aquele que é capaz de sondar os corações. Eu estou pregando aqui, mas Jesus sabe o que você está pensando agora aí, ó. Ele sabe se você está aqui ou não. Ele sabe se você está prestando atenção, recebendo a palavra ou não. Porque ele consegue ver lá dentro no exato momento. E aí o fariseu pensou, o fariseu não disse, ele pensou. Mas quando ele pensou, Jesus, né, o verbo encarnado, na sua onisciência, ele falou assim: ô Simão, deixa eu te contar uma história. Aí, o nome do fariseu era Simão. Aí Simão: pô, não, senhor, pode contar aí. Escuta lá, eu vou te fazer uma pergunta. O cara emprestou 50 paus para uma pessoa e 500 paus para outra. Só que nenhum dos dois tinha como pagar. Nem o que eu emprestei, nem o que foi emprestado 50, nem o que foi emprestado 500. Aí o credor falou o seguinte: João, já que você, que me pediu 50, não pode me pagar, e você me pediu 500, também não pode me pagar, eu vou fazer o seguinte: eu vou perdoar a dívida de ambos. Mas na lei do judaísmo, quando você não pagava uma dívida, você tinha que dar um filho seu, você tinha que fazer qualquer coisa, mas você não podia ficar devendo. No judaísmo não se deve. Se você pegou emprestado, você tem que pagar. Se você não pagou, a pessoa tem o direito de pegar um filho teu e levar como escravo, para trabalhar de graça. Ou então você vai ser obrigado a prestar serviço de graça, mas que você tem que pagar, tem. No judaísmo até hoje é assim, não tem calote no judaísmo. No judaísmo tem esse negócio: não devo, não nego, pago quando puder. Não. Se você tem que pagar. Se não pagar, vai na minha casa lavar uma roupa, vai na minha casa passar roupa, vai na minha casa fazer faxina, mas você tem que pagar. Então isso era o direito, não é? Então só que na parábola Jesus dá essa ilustração. Esse devedor, esse credor, esse que emprestou o dinheiro, ele podia fazer isso. Ele podia pegar as pessoas e mandar escravizar, mandar fazer algum tipo de serviço de graça para ele. Só que ele resolveu perdoar, o que judeu não faz, porque judeu, para gostar de dinheiro não tem outro, né? Não tem outro. Eu nunca vi povo para gostar de dinheiro assim, não é? Eles lá, quando tu chega lá, eles vendem tudo, e tem mais. Eles não gostam nem da moeda deles, eles gostam de dólar, não é? Eu estava lá em Israel, estava querendo comprar uns negócios lá, que eles abrem o carro assim, e ficam vendendo as coisas na rua, e aí eu fui chegar para comprar com shekel, tá? Eu troquei o dinheiro que eu levei, eu troquei um bocado em moeda judaica, que era o shekel, e um bocado em dólar, né? Mas só que agora, as outras vezes que eu vou a Israel, eu não levo mais shekel, não troco mais pela moeda deles, porque com dólar você resolve tudo, e eles gostam mais de dólar. Aí o judeu: não, dólar, só queria dólar. Não é? Porque eles são danados com dinheiro, eles são danados, né? Você pode ver que judeu, eles abrem um negocinho, daqui a pouco o negócio prospera. É um povo trabalhador, um povo dedicado, eles não são brincadeira. Então o que acontece? Jesus nessa parábola usa uma hipótese que era muito difícil acontecer entre judeus. Judeu perdoar dívida era muito difícil. Só que Jesus usa nessa parábola, isso aqui era uma história hipotética, era uma parábola, Jesus usou essa figura. Esse credor era um judeu, mas ele resolveu perdoar, coisa que é difícil acontecer, mas que aconteceu. Ele tanto perdoou quem devia 50, como perdoou quem devia 500. Aí o fariseu, que era judeu, falou: pô, perdoar a dívida? Isso para eles é a coisa do outro mundo. Perdoar a dívida é igual ressuscitar defunto para eles. O judeu perdoou a dívida, o fariseu, né? Perdoou. Aí Jesus perguntou: o que você acha, Simão? Quem é que ama mais esse credor? O que foi perdoado de uma dívida de 50 ou o que foi perdoado de uma dívida de 500? Aí Simão, com cabeça de judeu: lógico, o que foi perdoado da dívida de 500. Esse, com certeza, ele deve amar muito mais, porque a dívida dele era muito maior. Aí Jesus disse: você está certo. Você disseste bem, você falou bem. Porque sabe o que acontece? Eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés, e era costume naquela época. Quando uma visita chegava na casa,
dar água para lavar os pés, porque o meio de transporte era a pé, era andando. Então as pessoas chegavam nas casas com os pés muito empoeirados. Então era comum vir com uma bacia de água para poder lavar os pés. Aí Jesus disse, olha, eu cheguei na tua casa, você não me deu uma bacia de água para lavar meus pés. Eu cheguei na sua casa, você não me deu um pouco de óleo para me passar na minha pele, porque era outro costume judaico também. Lá o clima é muito seco, né? Em Israel o clima é muito seco. Então é comum o judeu ter sempre óleo em casa e oferecer às pessoas que chegam na visita um pouquinho de óleo para passar na pele, para quebrar um pouco o ressecamento. Porque as pessoas, naquela época o transporte não tinha carro, hoje não tem muito mais esse costume, porque agora lá tem carro, lá tem tudo, né? Lá em Israel. Mas antigamente não tinha esse meio de transporte, era sobre animais, ou então era caminhando a pé. Então as pessoas ficavam com a pele muito ressecada, então era costume. Água para lavar os pés, e um pouco de óleo para passar no rosto, para poder tirar um pouco o ressecamento da pele, que a pele ficava muito ressecada do tempo seco e da aridez. Aí Jesus falou, eu cheguei na tua casa, tu não me deu água para lavar meus pés. Eu cheguei na tua casa, tu não me deu um pouco de óleo. Cheguei na tua casa, você não me saudou com ósculo, porque os judeus, eles têm a mania de, entre eles, saudar com ósculo. Então eles se beijam no rosto, né? Tanto homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, eles se beijam no rosto, que eles chamam de ósculo. Né? Eu cheguei na tua casa, você também não me saudou com ósculo. Agora, essa mulher, desde a hora que eu cheguei, ela está lavando meus pés com as lágrimas dos seus olhos, ela está enxugando meus pés com os cabelos, ela ungiu meus pés e ela não para de beijar, porque a Bíblia diz que ela beijava os pés de Jesus. Ela lavava, enxugava e beijava os pés de Jesus. E Jesus falou, então realmente você está certo. A quem muito se perdoa, esse ama muito mais. E a quem pouco se perdoa. E aí, quando Jesus dá esse ensino, né, Jesus está mostrando o quê? O fariseu, ele se julgava alguém que não precisava muito do perdão de Jesus. E muitas das vezes, a gente faz uma analogia, né? A gente faz uma analogia, né, parecida com essa que Jesus estava aqui falando para Simão. Né? Muito perdão, muito amor. Pouco perdão, pouco amor. Jesus mostra que existe uma relação entre isso. Mas só que durante muito tempo eu acreditei, né, que muito perdão estava atrelado a uma lista muito grande de pecados. Não é? Durante muito tempo eu tinha isso comigo. E o Espírito Santo começou a me mostrar que a questão não era muito isso aqui. O que Jesus quis falar aqui era o reconhecimento, era o entendimento. Era o quanto você reconhecia que você precisava de perdão, e não a quantidade de pecados que você tinha. O Espírito de Deus fez isso saltar aqui nas minhas vistas, eu estive olhando, estive refletindo, e falei, Senhor, eu pensei que aqui Jesus estava falando o seguinte, quem foi muito perdoado, ou seja, quem tem uma lista enorme de pecados, esse ama mais, porque foi muito perdoado, né? Quem ficou aí 30 anos fora do Evangelho, pecando adoidado, esse tem uma lista enorme, então esse vai amar mais ao Senhor, porque foi muito perdoado. Agora, quem foi nascido na igreja, pecou pouco, não é? Quem nasceu na igreja tem uma listinha curta de pecado, porque nasceu na igreja, foi nascido e criado na igreja, tem uma listinha curta. Então esse vai amar pouco o Senhor, porque tem uma lista pequena. Eu pensava que isso aqui estava atrelado à quantidade de pecados que você praticou na vida. Mas aí o Espírito de Deus falou, não é isso não, Jorge, a coisa aqui é diferente. Aqui não está atrelado à quantidade de pecados. Aqui está atrelado ao reconhecimento. Se você é capaz de reconhecer que você precisa de perdão. É isso. Independente se você foi nascido e criado na igreja, independente se você ficou 50 anos lá fora e com 50 anos se converteu e você cometeu um monte de pecados, um monte de sujeira, um monte de prostituição lá fora e se converteu com 50 anos. O que Jesus está ensinando é o seguinte, como é o teu entendimento sobre o perdão? Você reconhece que você precisou e que ainda precisa do perdão de Deus? Porque se você tem esse reconhecimento, que você tem uma natureza pecaminosa, que você pode já ter pecado muito, ou pode ter pecado pouco, mas independente da quantidade de pecados, você precisou de perdão. Jesus falou isso, olha, quem devia 50, precisou de perdão. Quem devia 500, também precisava de perdão.
O que a gente precisa entender é que todos precisam de perdão, independente da quantidade de pecados. E independente da quantidade de pecados, todos nós necessitamos ser alcançados com o perdão de Deus. E é isso que a gente precisa entender, não é? Isso que a gente precisa entender. Eu preciso do perdão de Deus. Eu preciso que o Senhor esteja sempre me perdoando, independente do que eu já fiz, independente, né, da quantidade de pecados que eu já pratiquei. Eu ainda continuo precisando do perdão. Então, quando eu entendo que eu tenho uma natureza pecaminosa e que eu continuo precisando, né, eu vou entender isso daqui. Que o perdão é dado para quem deve 50 e que o perdão é dado para quem deve 500. O mesmo perdão que o credor deu para quem devia 50, foi o mesmo perdão que ele deu para quem devia 500. A diferença, né, podia ser para os devedores, mas para o credor não. Ele usou do mesmo perdão. Você foi nascido e criado na igreja, você precisou do perdão de Deus, você precisa do perdão de Deus. Você pecou uma vida inteira, chegou na igreja com 60 anos, com 50 anos, você precisa do perdão de Deus, independente do que você já fez, independente do que você já foi, independente do tempo que você ficou longe de Deus, você precisa do perdão de Deus. Você ainda precisa. E se não fosse esse perdão, você não estaria aqui. Ainda que você deva só 50, ou que você deva 500. Se não fosse esse perdão, se o credor, que é o nosso Deus, não resolvesse te perdoar na pessoa de Jesus, você não estaria aqui. Onde estaria? Onde eu estaria? Se não fosse o perdão que o perdão que me alcançou. Onde eu estaria? Eu não sei. Não sei nem se eu estaria vivo. Para a ideia de você, eu não sei nem se eu estaria vivo. Quantos de vocês aqui sabem de onde o Senhor tirou vocês? Quantos aqui têm essa consciência? De onde o Senhor me tirou? Ah, eu fui nascido e criado na igreja. Mas você tem consciência que mesmo assim, o perdão de Deus precisou alcançar a sua vida? Mesmo você nascido e criado na igreja, mesmo você nascido e criado debaixo dos ensinamentos do Senhor, você precisou ser alcançado com o perdão de Deus, porque se você não fosse alcançado com esse perdão, teu nome não estaria escrito no livro da vida. Você não poderia se considerar uma pessoa salva, se você não fosse alcançado com esse perdão. Independente de você ter nascido num lar cristão, independente de você ter vivido uma vida durante muitos anos pecando aí fora, e ter se convertido depois de muitos anos, todos nós igualmente precisamos do perdão de Deus, porque se o perdão de Deus não tivesse nos alcançado, esse perdão manifesto na pessoa de Jesus, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Você pode aplaudir o Senhor, amém? E eu já expliquei isso aqui, ó. Quem devia 50 não podia pagar, como quem devia 500 também não podia pagar. Você que nasceu na igreja, você podia pagar a sua salvação? Sim ou não? Não. Você foi nascido e criado na igreja. Você se batizou com 11 anos, 10 anos, 11, 12 anos. Você podia pagar a sua dívida para ser salvo? Podia? Não. Você que ficou 200 anos pecando e depois se converteu, você podia comprar a sua salvação? Você podia pagar a sua dívida? Não. Então por isso que eu dei a esse sermão o título Gratidão, uma eterna dívida que nós temos. Eu vou ser eternamente grato a Deus, porque Ele me alcançou com o perdão. E eu continuo precisando desse perdão. Independente do que eu já fiz, independente do que eu já fui, o perdão de Deus me alcançou. E eu ainda continuo sendo dependente desse perdão. E quando eu tenho a consciência de quanto eu fui perdoado, aí eu faço que nem essa mulher. Sabe por que o fariseu não reconheceu Jesus? Sabe por que o fariseu não recebeu Jesus direito? Porque ele não tinha consciência da necessidade de perdão que ele teve na pessoa de Jesus. Se você trata Jesus com pouco caso, se você trata as coisas de Deus com pouco caso, é porque você não tem consciência de quanto você precisou do amor e do perdão de Deus. Porque quando a gente tem consciência de quanto a gente precisou, quanto a gente ainda precisa do amor de Deus, do perdão de Deus,
Eu tenho muito mais interesse em Deus, eu tenho muito mais dependência de Deus, eu sou muito mais dependente, eu sou muito mais sujeito, porque eu sei o quanto eu dependo dele, o quanto eu dependo do amor dele. E é isso que Jesus falou para o fariseu. Você não me recebeu direito porque você não tem consciência do quanto você precisa de mim, do quanto você precisa do meu perdão. Nós, na igreja, temos um costume muito feio, muito feio. A gente quer fazer de Jesus o supermercado. O nosso interesse em Jesus é para ter vida boa, é para ter carro bom, é para ter casa boa. Nosso interesse em Jesus é por causa das coisas materiais. Agora aqui Jesus está falando, olha, quanto mais consciência você tiver do quanto você precisa de mim, do meu amor, do meu perdão, aí você vai se relacionar comigo de maneira diferente. Por que essa mulher está jogada aqui? Ele falou para o fariseu, você não me recebeu direito, você não soube me honrar, você não soube me reconhecer, você não deu água para lavar meus pés, você não deu óleo para me ungir, você não me beijou, nada disso. Mas essa mulher, olha como é que ela está aqui, ó. Sabe por causa de quê? Porque ela tem consciência do quanto ela precisou do meu perdão, do quanto ela precisa do meu perdão, do quanto ela precisa de mim. Quando a gente tem essa consciência, o nosso relacionamento com Deus muda. Você deixa de ver Jesus como um supermercado para você comprar as suas bênçãos. Você passa a ver Jesus como uma pessoa digna do teu amor, digna do teu louvor, digna da tua adoração. O teu relacionamento muda, o teu senso de gratidão. Você olha, não tem o que eu possa fazer. Liderar uma célula, liderar um ministério, me empenhar para ser um levita na casa de Deus, me empenhar para dar o que eu faço, isso não é nada, gente. Quando eu tenho a consciência do que Deus fez por mim, do que Jesus fez por mim, não tem nada que eu faça, não tem nada. Eu me esforço para dar o maior valor possível que eu posso dar agora de oferta de gratidão no final do ano, mas não tem valor que possa expressar minha gratidão, gente. Está aqui toda quarta-feira pregando, está aqui todo domingo pregando, está dedicando a minha vida na obra do Senhor, gastando todo o meu tempo na obra do Senhor. Isso não é nada, porque eu sei da onde o Senhor me tirou, eu sei do que Deus me livrou, eu sei do que Deus fez na minha vida, eu sou eternamente grato. Aleluia. Se eu ficar aqui de domingo a domingo pregando de 6 da manhã à meia-noite, não chego perto de pagar o que Deus fez por mim. Aleluia. E às vezes tem gente que está liderando uma célula, porque faz parte de um ministério, porque acha que é muita coisa. Acho que está fazendo muita coisa para Deus. Porque eu entrego o dízimo, porque eu entrego a primícia, porque eu entrego a oferta, porque uma vez por semana vou na igreja, já acho que está fazendo muita coisa. Isso é falta de consciência do quanto precisamos de Deus. E Jesus falou isso para Simão: Simão, você não me recebeu direito, porque você não tem consciência, você não sabe a profundidade do quanto você precisa de mim. Do quanto você precisa do meu amor, do quanto você precisa da minha proteção, do quanto você precisa, do meu perdão. Agora, essa mulher aqui não, Simão, essa mulher aqui não. Essa mulher, desde a hora que ela chegou aqui, ela não para de chorar e lavar meus pés. Gente, você imagina a quantidade de choro, de lágrima que saía dessa mulher. Porque lavar pé com lágrima, ela não chorou pouco não, ela chorou muito. E Jesus falou, ela sabe, ela tem consciência, ela entende a profundidade do quanto eu a perdoei, do quanto ela precisa de mim para perdoar, do quanto ela precisa do meu amor, do quanto ela precisa dos meus cuidados. Ela tem consciência disso. Independente da lista de pecados, Jesus nos perdoou. Você pode aplaudir o Senhor? Independente da lista de pecados, Ele nos perdoou. E mesmo que com uma lista pequena, nós estávamos o quê? Condenados. Eu nasci num lar cristão, meu pai crente, minha mãe crente, não é? Eu sou crentinho? Não, não é. Você só passa a ser alguém do Senhor quando você se arrepende e reconhece Ele como Senhor e Salvador. Não existe
No mundo tem um ditado que diz que filho de peixinho, peixinho é. Filho de crente não é crente. Ser crente em Jesus Cristo é uma decisão pessoal e intransferível. Teu pai te ensina, tua mãe pode te ensinar, mas se você não se decidir, você não é. É uma decisão pessoal e intransferível. Então mesmo, fui nascido e criado na igreja, não conheci o mundo, não conheci os manjares do mundo. Então, eu tenho pouco pecado, mas mesmo assim você precisa ser alcançado com o perdão e com o amor de Deus. Porque se você não for alcançado com o perdão e com o amor de Deus, você está com passaporte para o inferno. A salvação, quando a gente reconhece que a gente depende de Deus e da salvação que é em Jesus Cristo, a gente então entrega a nossa vida a Ele, a gente tem a consciência da profundidade do quanto a gente precisa dEle. Amém? E interessante que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, versículos 5 e 6, quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, olha o que ele diz. Ele falando sobre ele, Paulo, judeu. Amém? Todo mundo sabe que Paulo era um judeu, né? Foi nascido e criado no judaísmo, nascido religioso, sabe? Ele era, antes de encontrar com Jesus, ele era simplesmente religioso. E olha o que ele fala sobre ele, sobre Paulo, o Paulo religioso, o Paulo judeu. Olha o que ele fala. Eu sou um judeu circuncidado ao 8º dia, porque isso era a regra. Judeu tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Então ele falou, eu sou judeu, e eu sou judeu de carteirinha. Com 8 dias de nascido eu fui circuncidado. Sou da linhagem de Israel. Eu venho da tribo de Benjamim. Eu pertenço, que era uma das tribos mais importantes. Eu pertenço à tribo de Benjamim. Sou hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Já expliquei para vocês que fariseu era a classe mais alta no judaísmo. Então Paulo pertencia a essa classe, a classe dos fariseus, porque tem os fariseus, os saduceus, né, os escribas, esses eram classes que tinham na religião do judaísmo. E fariseu era lá, ó, era a prateleira de cima. E aí Paulo fala, ó, eu fui circuncidado, ou seja, eu tenho toda a prerrogativa de um religioso judeu. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, que era uma das mais importantes, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, persegui a igreja. Ele até fala, eu persegui a igreja, eu matei muitos cristãos, mas sabe por que eu fiz isso? Por zelo à minha religião. Eu era zeloso da minha religião. Eu já falei para vocês, eu vim do candomblé. Quando eu era do candomblé, eu era muito zeloso lá. Eu sempre fui zeloso. Eu era zeloso lá também. Eu cuidava de tudo lá com muito zelo lá no candomblé. E Paulo está falando aqui, ó. Eu era judeu. E por causa do zelo que eu tinha com o judaísmo, eu perseguia e eu matava cristãos. Eu não fazia isso por maldade. Eu fazia isso porque eu era zeloso com aquilo que eu acreditava. Então Paulo está mostrando quem era o Paulo judeu. Perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei. Olha o que Paulo diz, eu sou uma pessoa irrepreensível. Então Paulo está dizendo que eu não sou pouca bosta não, eu sou muita. No judaísmo eu sou muita bosta, ele está deixando isso bem claro. Sou circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus segundo a lei, fui fariseu, persegui a igreja, matei cristãos por causa do zelo que eu tenho. Segundo a lei, segundo os mandamentos da lei, eu me considero e sou considerado uma pessoa irrepreensível. Acabou. Alguém quer se meter comigo aqui? Aí todo mundo, ó. Quando Paulo falou isso, quem estava lá ouvindo, todo mundo quietinho, ia falar o quê? Ele só falou verdade. O cara era isso tudo. No judaísmo, ele era isso tudo. Mas quando ele foi alcançado com esse entendimento, que o Espírito de Deus quer que você reflita nessa noite, e que você aprofunde isso mais, quando ele foi alcançado,
que mesmo sendo judeu com todas essas qualificações, mas que ele precisou ser alcançado com o perdão de Deus, precisou ser alcançado com o amor de Deus, precisou ser alcançado com a proteção de Deus, aí ele muda o discurso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele agora está ensinando para o discípulo dele. Timóteo era discípulo de Paulo, Timóteo era 12 de Paulo. Aí agora, olha só, para os judeus ele está mostrando, eu sou isso tudo aqui, ó. Segundo o que vocês acreditam, eu sou isso tudo aqui, ó. Sou uma pessoa irrepreensível, todo mundo tendo que concordar, tá certo. Ninguém tem nada que falar de Paulo. A lei ele guarda todinha. Mas quando ele teve o entendimento, quando ele teve aquele encontro com o Senhor no caminho de Damasco, que a luz do Senhor brilha, ele cai cego, e é levado depois lá para ficar 3 dias e ser doutrinado, ser ensinado sobre o Evangelho. Quando ele teve esse encontro pessoal com Jesus Cristo, aí ele entendeu o quanto ele precisava de Jesus, o quanto ele precisava do perdão de Jesus, o quanto ele precisava, sabe, da cobertura de Jesus. Aí ele entendeu, gente, quando isso foi claro na mente dele, quando isso foi profundo nele, ele falou, eu tenho que ser uma pessoa grata. Eu tenho que ser uma pessoa grata. Mas olha o que ele diz assim para Timóteo. Olha como é que ele muda o discurso aqui. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o... mudou o discurso agora. Ele acabou de dizer que era irrepreensível. Ele agora está dizendo que ele é o principal dos pecadores. É o mesmo Paulo, gente, é o mesmo Paulo. O mesmo Paulo que escreveu aos Filipenses é o mesmo Paulo que está ensinando a Timóteo. Quando ele está escrevendo a carta aos Filipenses, quem está falando com um grupo de judeus que criticava ele fala, pela lei de vocês eu sou irrepreensível, eu estou na prateleira de cima, sou fariseu, sou da tribo de Benjamim, sou da linhagem de Israel. Mas agora, quando ele tem o entendimento do quanto ele precisou ser alcançado pelo perdão, pelo amor de Deus, isso gera, sabe o quê? Sentimento de gratidão. Por que eu estou pregando sobre isso nessa primeira noite da campanha Te Agradeço? Para a gente entender que, independente do que você conseguiu esse ano, independente das conquistas que você teve esse ano, independente, pastor, o ano de 2017 foi um ano excelente para mim. Pastor, o ano de 2017 foi um ano ruim toda a vida para mim. Mas independente de tudo isso, se você conseguir entender o que o Senhor já fez na sua vida, e o quanto você ainda continua precisando dele, do amor dele, do cuidado dele, do perdão dele, da proteção dele, você vai assim, olha, com tudo que eu passei em 2017, o Senhor me guardou. O Senhor está comigo, e Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Talvez o teu 2017 não foi bom, mas eu quero que você entenda que para você ser grato, você não precisa ver as bênçãos materiais da sua vida. Para você ser grato, é só você pensar no que o Jesus já fez na sua vida, do perdão que já te alcançou, do amor que já te alcançou, e do quanto você ainda precisa dele. Porque ainda que 2017 não tenha sido um bom ano para você, você está aqui vivo, respirando, com saúde e pronto para conquistar em 2018. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele está vivo, com saúde e pronto para partir para dentro em 2018. É isso. Talvez 2017 não aconteceu o que você queria que acontecesse, mas Deus te conservou com vida, Deus te conservou com saúde, Deus guardou você, Deus guardou sua casa, Deus não deixou que mal te acontecesse. Talvez aconteceu alguns males na sua vida, e você pode ter certeza, se não fosse Deus ia ser pior. Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida para ver, olha, se não fosse eu, esse mal pequeno aí teria sido muito pior. Só que tem gente que é tão ingrato que nem isso consegue reconhecer. Eu já vi pessoas se posicionando assim, eu não aceito o que Deus fez na minha vida. O ser humano é tão ingrato
Porque eu já vi gente falando isso. Eu não aceito que Deus... Por que que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que que Deus deixou isso acontecer na minha família? Pois saiba, se não fosse Deus, seria pior. O mal foi menor porque Deus esteve contigo. Porque Deus te guardou. Se não fosse Deus, seria pior. A intenção do inimigo sempre é pior. Porque a intenção do diabo é matar, roubar e destruir. E muitas das vezes Deus permite que males pequenos aconteçam para você saber que de coisas maiores você foi liberto. De coisas maiores, que a intenção do diabo era fazer coisa muito pior. Mas a intervenção de Deus não permitiu. E aí aconteceu até o mal, mas o mal menor. A gente é muito ingrato. A gente quer nivelar nossa gratidão de acordo com o que aconteceu. Deixa eu ver. 2017, não. Esse ano minha oferta de gratidão vai ser michuruca. Vou dar umas moedinhas, aquelas lá do canto da bolsa. Pegar aquelas notas bem rasgadas, porque 2017 eu não consegui. A gente quer medir. A gente quer medir, né, o quanto Deus foi fiel com a gente pelas coisas que a gente conquistou. E não é assim. Deus falou para o fariseu, ó, tu não me deu água, tu não me beijou, tu não me deu óleo, porque tu não sabe o quanto você precisa de mim. Tu não sabe o quanto você depende do meu perdão, o quanto você precisa do meu perdão, o quanto você precisa do meu amor. Olha, essa mulher aqui não, essa aqui ela sabe. Essa aqui tem consciência do quanto ela precisa de mim. Ela tem consciência do quanto eu sou importante para ela. Por isso gerou nela um espírito de gratidão. Porque só faz o que essa mulher fez quem tem gratidão. Só doa a vida, só se dedica, só se entrega quem é grato. Se não é grato, você não faz. Você faz barganha. Quando você não tem gratidão, você barganha. Essa mulher não, ela se prostrou, a Bíblia diz que ela se prostrou. O fariseu recebeu Jesus sentadinho. Senta aí, Jesus, puxa a cadeira. E aí Jesus depois falou para ele, tu não me deu água, tu não me deu óleo, tu não me beijou. Agora essa mulher aqui não. Essa aqui, desde a hora que ela entrou aqui, ela não para de beijar meus pés, ela não para de lavar meus pés. Sabe por causa de quê? Gratidão. É gratidão saindo pelos poros, é gratidão se materializando. Quando a gente consegue ter esse nível de entendimento do quanto a gente precisa de Jesus, do quanto a gente precisa do amor e do perdão, a gente se comporta que nem essa pecadora. A gente se joga assim, Jesus, ó, esse ano eu não consegui nada, ainda perdi um monte de coisa ainda, mas olha, só em eu estar aqui, gera gratidão. Todos pecamos, todos nós pecamos, e fomos destituídos da glória de Deus. E uma vez salvos em Jesus, temos uma eterna dívida impagável de gratidão. Independente de como foi o teu ano de 2017, você já tem uma dívida com o Senhor que você não pode pagar. E Ele está pronto para perdoar a tua dívida. Amém? Pastor, eu não devo 50 nem 500, eu estou devendo 5 mil. Está perdoado. Está perdoado. A única coisa que o Senhor quer é ver gerado em você esse sentimento de gratidão. Porque quem é grato, ainda que não tenha ganhado, mas se joga, se prostra, adora, lava os pés, beija, unge com óleo. Jesus dá tanto valor à gratidão, que a Bíblia diz, conta para a gente numa outra passagem, que Jesus, quando ele estava passando na divisa entre uma cidade e outra, entre uma aldeia e outra, tinham 10 leprosos. Aí os 10 leprosos foram até Jesus, cura, 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 cura. Aí Jesus foi e curou os 10. Só que os 10 foram curados, aí Jesus liberou eles. Agora vocês estão liberados, já curei, vai lá fazer o que a lei manda fazer. Sabe, dos 10, sabe quantos voltaram para agradecer? 1. 10 foram curados. Eu acho que foi assim, a vez que Jesus curou a maior quantidade de pessoas de uma vez só, porque foi 10 curados de lepra de uma vez só. Eu não me lembro agora de outro texto bíblico, onde Jesus tenha curado ao mesmo tempo tanta gente. Foi 10 de uma vez. 10 leprosos, Jesus está curado. Aí todos foram curados. Vai lá, se apresenta o sacerdote.
Só que dos 10 que foram curados, só um voltou para agradecer. Aí Jesus perguntou, mas não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Só um voltou para agradecer, e os outros 9 estão onde? Então, o que o Senhor deseja ver em nós, não é a preocupação se você foi perdoado muito, ou se você foi perdoado pouco. Pastor, você não sabe de nada. Nem preciso saber. Pastor, você não sabe de nada. Eu pequei para burro. Não tem problema. Pastor, olha, o senhor não sabe o que eu já fiz, pastor. Nem me interessa saber. Porque Jesus, quando te perdoou, lançou tudo no mar do esquecimento. Então é isso que Jesus quer trazer. O que Jesus quer ver em você, sabe o que é? É esse sentimento de gratidão. Porque quando se tem um sentimento de gratidão, a gente faz que nem essa mulher fez. A gente se prostra. A gente adora. A gratidão sai pelos nossos poros. E essa gratidão se transforma em adoração. Essa gratidão se transforma em serviço na obra. Eu trabalho feito um doido para Jesus. Porque é uma forma que eu tenho de expressar minha gratidão. Trabalho mesmo, trabalho. Doei minha vida para o Evangelho. Me casei com 21 anos e de lá para cá, junto com a minha família, pedi ao Senhor, me dá uma família talhada para o ministério. Deus trabalhou no coração de todo mundo no ministério, porque eu quero dedicar minha vida, porque é isso. Quando você tem entendimento do quanto você foi perdoado, do quanto você ainda precisa ser perdoado, do quanto você precisa do perdão de Deus, do quanto você precisa do amor dele, do cuidado dele, isso gera gratidão. Por mais que você faça, você sabe, não tem o que eu faço. Por mais que eu adore, por mais que eu trabalhe na obra dele, não tem nada que eu possa fazer que possa chegar perto de toda a gratidão que eu tenho a esse Senhor. Porque o que eu tenho ao Senhor é o que eu falei, aqui na primeira tela. É o título que eu dei à mensagem de hoje. O que nós temos com o Senhor é uma eterna dívida de gratidão. Diga assim, eu tenho uma eterna dívida de gratidão. Vamos ficar de pé. Ministério de Louvor, vamos vir aqui. Amém? Aleluia. Diminui as luzes, por favor. Queria que você fechasse seus olhos agora. E eu queria que você deixasse nesse momento agora um sentimento de gratidão. A mulher se rendeu. Ela se rendeu. Ela teve assim uma consciência que o fariseu, o religioso, o bom da bola, esse tratou Jesus com o menor pouco caso, mas